Bem, vou iniciar agora a correção da prova Agentes de Necropsia. Essa prova foi uma prova aplicada pelo Instituto AOCP em 2018, referente a um edital que foi lançado no Rio Grande do Norte na área de segurança pública, né, no final de 2017. E ele vai dar uma base, né, para que a gente possa compreender um pouco como é a cobrança por parte dessa instituição, por parte dessa banca, em relação à língua portuguesa. Cabe lembrar que, mesmo sendo uma prova de nível médio, é uma prova com um grau de complexidade, aliás, é uma característica desse instituto, tanto esse Instituto AOCP, quanto a própria AOCP, que a nível de licitação são bancas diferentes, mas para quem está fazendo concurso, o edital, a cobrança, o estilo de questões, enfim, tudo é muito equivalente. Tá? Então, as questões de língua portuguesa, a cobrança, os editais que envolvem os conteúdos de língua portuguesa, tanto do Instituto AOCP quanto o AOCP, são equivalentes. Então, é isso que para quem está estudando é relevante. E aí, há algumas diferenças sobre a prova que essa instituição aplica a nível médio e a nível superior. Como forma singular, como forma em comum dos dois níveis, há uma cobrança gramatical muito forte, mas em nível de complexidade, algumas provas de nível médio ainda se apresentam mais difíceis do que a prova de nível superior. Dando sequência aos vídeos, eu vou estar mostrando a diferença entre as provas aplicadas para os dois níveis. Então, essa prova é a prova 1, foi aplicada na parte da manhã. O gabarito está disponível no site da instituição, basta procurar aí pelo edital e pelo cargo e o número da prova. Então, eu vou abaixar aqui para que a gente possa começar a correção e o vídeo não fique muito longo, já que a intenção é ser sucinta e dar informações objetivas. Vamos ver se eu consigo. Bem, a prova da OACP, ela não é uma prova que vem carregada de muitos textos, porém ela dá um texto ou um texto longo ou dois ou três textos mais curtos. No caso dessa prova aqui, para as questões de língua portuguesa, ela deu um único texto longo. Como eu não quero fazer um vídeo assim muito extenso, eu não irei fazer a leitura desse texto, porque eu pretendo gravar vídeos fazendo leitura de texto para explicar a forma correta como se faz uma leitura de texto em prova e também para ressaltar alguns aspectos gramaticais do texto que interferem na interpretação e compreensão do texto. Para essa prova específica, não há necessidade de, no vídeo, eu fazer a leitura do texto, porque as questões a seguir são extremamente gramaticais, ou seja, eu consigo fazer a análise das questões para apontar as respostas apenas com o enunciado e com a justificativa das questões. Por isso que não vou fazer a leitura total do texto. Há na primeira questão uma questão de interpretação, só tem uma questão de interpretação dentro dessa prova, que vai pedir para que a gente, vai exigir, na verdade, que quem está fazendo a prova tenha o conhecimento da proposta do texto. Esse é um texto argumentativo, né? A autora ela vai falar sobre a questão dos idosos, sobre essa fase, como essa fase é difícil. Ela vai trazer um exemplo pessoal, que foi uma situação que ocorreu com o pai dela. Então, ele é um texto dissertativo, argumentativo, que vai trazer, em alguns momentos, uma narração pessoal, né, de uma experiência pessoal, e vai defender os cuidados para essa fase da vida. Tá? Então, ao longo do texto, ao longo da correção, eu vou comentando umas coisas sobre o texto, mas basicamente é isso. Então, logo a primeira questão aqui abaixo, vou abaixar aqui, vejam que o texto é bem grande, mas logo a primeira questão aqui, ela vai trazer, então, essa proposta de interpretação textual, né, de compreensão
da proposta do texto, da relação do texto. Por que eu falo que é interpretação textual? Porque as justificativas aqui não estão baseadas no que está escrito, mas no que se compreende, o que se depreende do que foi escrito no texto, tá? Ele não está ligado a uma frase ou a uma situação específica, mas sim ao entendimento total. Então, observem que o enunciado ele é bem sucinto. Em relação ao texto, é correto afirmar que a autora, e aí ele vai tratar um pouquinho da intenção do que é a intenção desse texto, a intenção da autora ao discutir o tema, tá? Não vou me aprofundar nessa 1 porque eu não fiz a leitura do texto, mas o gabarito correto é a letra C, onde ele afirma que a autora apresenta dados e informações estatísticas que revelam um cenário preocupante em relação à preservação da vida e o bem-estar dos idosos. E utiliza para exemplificar as dificuldades dessa fase e a experiência recente com o seu pai, né? A experiência pessoal, como eu comentei. Então, para quem quiser, depois eu disponibilizo a prova e pode fazer a leitura e depois fazer a justificativa das demais, fazer a observância com as demais questões. Então, vamos começar a partir da segunda questão mesmo, tá? Aqui. E aí, a segunda questão já vai trazer a gramática em si, a situação do sentido das palavras. Então, tem muito conteúdo aqui que vai abordar que é interessante para a gente. Então, na questão 2. Nos seguintes trechos do texto, ficou amuado, triste. E ao me colocar no lugar desse octogenário hiperativo. E aí vem a proposta da questão, o comando, na verdade. As palavras em destaque significam respectivamente. Se significam, ele quer saber o sentido, não é isso? Significado. O que quis dizer, o que representa aquela palavra. Respectivamente é naquela ordem, tá? Então aqui, para quem não conhece as palavras que estão em destaque, para quem não sabe o significado, cabe então fazer uma leitura e ir por exclusão. Acho que o hiperativo é aquilo que está mais mais latente para no nosso vocabulário, no nosso dia a dia, né? Que é a excessividade, né? A forma de ser excessivamente ativo, excessivamente com um movimento excessivo, né? De ação, vamos dizer assim. Octogenário, aí o prefixo aí já dá uma ideia de ordenamento, né? De numeral. Então o prefixo aí também, base de 80 e alguma coisa, tá? Então já dá também pra gente aí alguma ideia do que pode ser. A palavra amuado é uma palavra que nesse contexto aí ela está usando o sentido denotativo dicionarizado, porque eu já vi muita gente falar que quem está amuado está triste, né? Só que na frase está escrito, ficou amuado, triste, como se triste estivesse se referindo a amuado. E na verdade, o sentido denotativo dessa palavra significa aborrecida, chateada, tá? Então, gabarito correto aí, seguindo a ordem respectiva, é a letra D. Aborrecido, pessoa que está na faixa dos 80 anos, que é um octogenário, não é isso? E aquele que é excessivamente ativo, de ações ativas, né? Ou hiperativas, como diz o enunciado. Tá? Então, o gabarito correto é a letra B. Na letra A, ele está dizendo que amuado é uma pessoa doente, não cabe. Tá? Pasmo, que é surpreso, espantado, também não é. Pessoa com baixa autoestima a gente até poderia pensar, mas ali já está dizendo, já está seguindo a palavra triste, então ficaria redundante. E infeliz, também a gente poderia tentar pensar nessa conotação. Dependeria muito do contexto, mas já está escrita a palavra triste depois de amuado. Então aí é entender
né, o que está sendo proposto no enunciado, a palavra amuado está em sentido denotativo, aí significando aborrecido. Não é difícil, mas precisa ter esse conhecimento ou tentar identificar através da exclusão de possibilidades. A gente fez aí pelo conhecimento. Na questão 3, assinale a alternativa em que todas as palavras estão grifadas corretamente. Então vamos lá. Hipertensão, psicologia, sanidade, senil e sensível. Quando ele fala grafado corretamente, ele quer tudo, tá? Ele quer a letra correta, a consoante, a vogal, tudo no lugar, e também a acentuação da palavra. Então a gente tem que encontrar dentro dessas opções aí a opção em que todas as palavras estão escritas e acentuadas corretamente. Então vamos analisar aqui para ver se a gente acha os erros aqui. Hipertensão está correto, vem de hipertenso, está escrito com S seguido de aotil, né? Está correto então. Psicologia também está correto, tá? Psicologia, PS, psicologia, certinho. Sanidade. A palavra sanidade na letra A aí está acentuada o I, como se esse I fosse tônico. O I da palavra sanidade não é tônico, a palavra é paroxítona, o da é a sílaba mais forte e não é acentuada, então não tem acento gráfico no I. Seria aquele pinguinho normal e não o acento de sílaba tônica. Então a palavra sanidade está errada, a palavra senil está correta e a palavra sensível tem acento tônico no I, então aqui não está grifado. Então o erro aí da letra A é a palavra sanidade e a palavra sensível. Na letra B, psicologia está escrito da forma correta. Hipertensão não é com 2 S's, é com um S só. Então a gente já encontrou o erro da letra B. Como todas as palavras devem estar grifadas corretamente, a letra B também não é. Sensível. Sensível está correto, o I tônico ali, é isso. Senil também está correto, não há acentuação gráfica na palavra. Mas hipertensão está com cedilha. Hipertensão, que vem de hipertenso, a palavra é com S. Então, está errada aqui a palavra hipertensão. Senil na letra D está correto. Sanidade está correto, porque a sílaba tônica é o da. Psicologia também está correta. Hipertensão com S também está correta. Sensível com I tônico está correto. Então a letra D aí tem todas as palavras grifadas e acentuadas de forma correta. Na letra E aqui, a palavra errada é o senil, que está senil, né? Tá com um Ezinho tônico aí que não tem. Então o gabarito correto nessa questão 3 é a letra D. Vamos para a questão 4. Deixa eu ver se eu consigo mais rápido assim. Questão 4. Outra questão que cobra a significação das palavras. Tá? Então, já temos 2 questões aí cobrando significação da palavra. As expressões em destaque nos trechos. Vamos encontrar coisas que você consiga fazer no dia a dia com o aval do médico. E envelhecer é um desafio sob vários pontos de vista. Podem ser substituídas sem alteração de sentido ou prejuízo para a compreensão por. Ou seja, ele quer que você utilize ou identifique nas opções de resposta as palavras sinônimas, aquelas que vão estabelecer o mesmo sentido, sem prejudicar a compreensão. Então, na letra A, está escrito o atendimento e modos de vida para substituir aval e pontos de vista. Não, definitivamente não, porque atender não é igual a dar aval. A autorização
e aspectos. Sim, quando você consegue um aval de alguém, é porque você tem a autorização, né? Aval que vem, inclusive, de alvará, que é a autorização. Tá? Então, aval aí é autorização e pontos de vista é aspectos. Tá? Então, a gente pode fazer a substituição aí do autorização para aval e aspectos para pontos de vista, que a relação semântica dessa oração aí, desses períodos, não será prejudicada. Então, um gabarito correto, letra B. As outras opções: financiamento, casos clínicos, consideração, problemas, proibição e casos específicos. Não cabe dentro da semântica, dentro da proposta dos períodos. Nessa questão aí não há nenhum mistério, basta saber compreender aí qual é a proposta desse período, qual é a proposta dessa semântica dessa oração. Vamos para a questão 5. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente acentuadas. Então, questão de acentuação gráfica aí. Todas as alternativas devem estar acentuadas corretamente. Para que a gente consiga acertar, tem que lembrar das regrinhas de acentuação, das palavras paroxítonas, proparoxítonas, tem que lembrar, né, da questão da sílaba tônica, do hiato, do i acentuado, enfim. Ali ele não está cobrando as regras, mas sim a apresentação correta da palavra. Então, na letra A, nós temos a palavra aí lúcido, tendência, lâmina e mágoa. Então, lúcido é uma palavra de pronúncia onde a sílaba antepenúltima é a mais forte, é a sílaba tônica, e como nós sabemos, via de regra, toda proparoxítona é acentuada. A palavra tendência é uma palavra paroxítona aí, terminando em vogal, também acentuada. Lâmina, proparoxítona, e mágoa também. Então, a acentuação aí de todas essas palavras estão corretas, tá? Lúcido, tendência, lâmina e mágoa estão acentuadas corretamente. Vamos ver as opções abaixo, vamos ver as que não estão. Médico, proparoxítona, acentuado corretamente. Genética, também acentuado corretamente. Adolescente, aí está com um acento circunflexo. Não há acento circunflexo na palavra adolescente. E vacina, que está com o i tônico, aí também está errado. Sintoma, pálido, cardiologista e imagem. Imagem e sintoma, aí estão acentuados, né? São palavras que estão acentuadas sem terem acento. Aí, cortou, não sei, deu uma cortadinha aqui. Acho que a internet caiu. Não, vamos lá. Saúde, heróico, severo e medicina. Também aí palavras que estão acentuadas de forma. Severo não tem acento, tá? Medicina também não tem acento tônico. Bom, gabarito correto, letra A, aí. Vamos seguir para a questão 5, são 20 questões, tem bastante coisa pra gente verificar ainda. Acerca do termo destacado em recentemente estive cuidando do meu pai, de 87 anos, que se submeteu à implantação de um marca-passo. E aí ele diz: é correto afirmar que, letra A, possui acento grave indicativo de crase entre duas preposições. Bom, a gente sabe que preposição é aquela classe gramatical que está ali para ligar termos,
tá? Sempre um regente e um regido. Ela vai estabelecer a ligação entre termos, entre palavras. Mas a utilização da crase não é entre preposições. Então, a justificativa da letra A, via regra, está incorreta, não é a nossa opção. Tá? Letra B. É composto por um artigo e por uma preposição, que introduz um complemento verbal. Para ocorrer a crase, nós temos que ter, sim, a junção do artigo e da preposição para que aconteça a crase, que vai ser indicada pelo uso do acento grave. No caso aí, o verbo submeteu alguma coisa. Então, a implantação aí, que é uma palavra feminina e que tem que ser precedida de artigo, está ocasionando aí a ocorrência do fenômeno da crase. E como é, de fato, uma palavra com função de complemento verbal, a justificativa da B está correta. A crase está composta por artigo e preposição e está introduzindo um complemento verbal, um objeto direto, um objeto indireto. Na letra C está dizendo, possui um acento grave indicativo de crase entre dois artigos. A gente não tem crase entre dois artigos, a gente tem crase entre uma preposição e um artigo e a junção des, né? No caso é na letra A. É composto por um artigo e por uma preposição, os quais acompanham um complemento nominal. Não, implantação não tem função de complemento nominal, ela tem função de complemento verbal do verbo submeter. Possui acento agudo indicativo de crase entre preposição e artigo indefinido. Não tem como ter preposição entre artigo indefinido e nem acento agudo indicando crase. O nome do acento que indica crase é acento grave. Então, a resposta correta aí é a letra B. Questão 7. Assinale a alternativa que apresenta a correta divisão silábica das palavras amuado, abacateiro, hiperativo e depressão. Então, vamos lá. Palavra amuado, tanto o quanto o a são pronunciados em sílabas distintas. Se são pronunciados, se a gente consegue identificar foneticamente a vogal A e a vogal U e a vogal A, é porque a palavra é hiato. Então, como ele está pedindo para que a gente analise a correta divisão de todas as palavras e elas estão seguindo a ordem, a gente pode começar a fazer a análise das palavras e já ir eliminando as possibilidades. Então, já sabemos que o U e o A aqui são hiatos. Então, quais são as opções que tem hiato? A letra B tem hiato, a letra C tem hiato, a letra E tem hiato. Então, a gente vai descartar a letra A letra D aí como opção de resposta. Na segunda resposta, na segunda palavra, abacateiro. Abacateiro, o E aí está pronunciado de forma mais forte, representa a vogal. O I de uma forma mais fraca. Então, ela é uma semivogal que está acompanhando ali a vogal na sílaba. Se ela não é independente, a palavra é ditongo, tá? Então, ela vai ficar junto aí na sílaba do tei. Então, vamos amuado como hiato, abacateiro como ditongo, como ele tem a vogal aqui, né, antes e a semivogal depois, ditongo decrescente. Então, na letra B está separado, não tem opção. Na letra C a gente segue o hiato e temos também a opção de abacateiro aqui como ditongo. Na letra E nós temos hiato e temos ditongo. Então, nós estamos entre a letra C e estamos entre a letra E. A palavra hiperativo. A palavra hiperativo não possui ditongo. A palavra hiperativo não possui ditongo, não possui
hiato, ela está aí separada sílaba por sílaba corretamente. Então, tanto a palavra hiperativo na letra C quanto na letra D está correto. Então, quem vai decidir é a palavra depressão. A palavra depressão tem um dígrafo. Na divisão silábica, o dígrafo fica uma consoante para uma sílaba e uma consoante para outra sílaba. Então, a forma correta de separação da palavra depressão é com o S que compõe a palavra, separados em sílabas independentes. Então, o gabarito correto é a letra E. Bom, eu acho que essa é uma forma mais fácil de conseguir identificar, principalmente porque são tipos de questões onde as palavras são muito parecidas. Então, o ideal é que você já faça a separação das palavras independente e depois você procure a opção que está de acordo com a sua separação. Tá? Mas, para isso, tem que ter o conhecimento, tem que ter estudado e treinado bastante divisão silábica. Vamos para a questão 8. Na questão 8, a respeito das palavras abandono, profissional, país e quando, assinale a alternativa correta. Ele deu as palavras e provavelmente vai dizer o que tem nessas palavras, a justificativa de alguma coisa dessas palavras que nós teremos que analisar. Então, vamos lá. Letra A. Em quando, na palavra quando, há um encontro consonantal. Há um encontro consonantal. Em país, há hiato. Em profissional, há encontro consonantal e dígrafo. Em abandono, há encontro consonantal. Então, ao invés de eu ficar lendo as opções, eu vou fazer análise das palavras e a gente, então, identifica as opções que tem assim. Para evitar confusões, o ideal é que vocês consigam, né, a partir do estudo, a partir do treino, já fazer essa identificação no enunciado, para que as respostas não venham a confundir. E depois, obviamente, vocês irão fazer as leituras da resposta para que ela case com aquilo que vocês analisaram. Se porventura estiver errado, alguma coisa vocês vão conseguir ir excluindo de erro baseado no conceito de cada uma das justificativas das palavras, tá? Então, em abandono, por exemplo, o que a gente tem em abandono de diferente? A palavra abandono, palavra comum, tá? Como o conteúdo aqui está falando de fonética, fonologia, e a proposta são os conceitos de encontro vocálico, encontro consonantal, dígrafo, hiato, ditongo, a gente já sabe mais ou menos o que analisar. Então, na palavra abandono, tem hiato? Não. Na palavra abandono, tem encontro consonantal? Não. Ah, Gisele, mas tem o N e tem o D. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, esse N, ele está acompanhado do A, é né, de abandono. Isso aqui é o que a gente chama de dígrafo vocálico, né? O que é um dígrafo? É quando você tem duas letras escritas, mas que representam um único som. Tá? Então, essa possibilidade tem um dígrafo consonantal, que a gente vê muito, SS, RS, CH, LH, mas há também o dígrafo vocálico, né? Que é justamente essas vogais seguidas da consoante M ou N, que tem esse sonzinho de que vai indicar aí o dígrafo vocálico. Tá? Então, na palavra abandono, a gente tem um dígrafo. Na palavra profissional, a gente tem o PR, que não representa dígrafo, é um encontro consonantal, e tem o SS, que é o dígrafo. Então, a gente tem, na palavra abandono, um dígrafo vocálico, na palavra profissional, um encontro consonantal e um dígrafo. Na palavra país, a gente tem o itônico, né? Que está indicando um hiato aí, porque na separação de sílaba, o I fica seguido do S ali, né?
Ele é um hiato, uma vogal pronunciada de forma independente na sílaba. E a palavra quando, né? O QU aí, que é seguido da vogal A, não vai indicar dígrafo, ele vai indicar ditongo. Como a gente tem o U na frente do A, o U é semivogal, o A é vogal, a gente tem um ditongo crescente aí, né? Do menor para o maior, da semivogal para a vogal. Então, na primeira palavra, a gente tem um dígrafo, né? Representado aí. Na segunda palavra, a gente tem um encontro consonantal pelo PR e um dígrafo pelo SS. Na terceira, a gente tem o hiato. E na quarta, a gente tem um ditongo ali. Tem um ditongo e tem um dígrafo vocálico também, tá? Então, vamos ver aí qual é a opção que indica. Quando há encontro consonantal. Não há encontro consonantal. Há um ditongo e há também um dígrafo vocálico. Então, já está errado. Em profissional, há 2 dígrafos. Profissional não tem 2 dígrafos. Profissional, a gente viu que tem um encontro consonantal e um dígrafo. Então, também está errado. Tem que estar tudo correto. Se a gente pegar um erro só, a gente já elimina. Em abandono, há dígrafo. Sim, há um dígrafo vocálico. Em profissional, há um encontro consonantal e um dígrafo. Sim, PR, encontro consonantal, SS, dígrafo. Em país, há hiato. Sim, o itônico indica que país tem um hiato. E em quando tem um ditongo crescente. Sim, porque o QU seguido de A, aí da vogal A, não qualifica dígrafo e sim encontro consonantal. Encontro consonantal não, é ditongo crescente. Então, resposta correta é a letra C. Vamos ver as outras justificativas. Em país, ditongo crescente, a gente sabe que não é, país é hiato. E em profissional, há 2 encontros consonantais. Não, há um encontro consonantal e um dígrafo. Então, a justificativa mais completa aí é a letra C. Assinale a alternativa correta em relação aos termos destacados e sua utilização no texto. Letra A. A principal é a de que o cuidado não se traduz apenas no cumprimento de tarefas. Olha a justificativa. O termo em destaque, a palavra apenas, estabelece concordância de número com a palavra tarefas. Não estabelece números, tá? Não há concordância de número aí. Lembrando que a flexão, né, a relação de número singular e plural, tá? Concordância nominal vai acontecer em termos correspondentes, tá? Nome com o seu complemento, um sujeito com uma palavra classificativa, característica, né? Então, a concordância nominal, tá? Flexionada em gênero e em número vai acontecer em termos correspondentes. Não é esse caso. Letra B. Ela já teve 2 infartos e carrega 4 estentes no coração. O termo em destaque estabelece uma concordância de gênero com o estente. A palavra 4 não tem como estabelecer concordância de gênero, é um numeral. Então, a justificativa está errada, tá? Da mesma forma que 2 concorda com filhas. 2 concorda com filhas, mas 4 não concorda com estentes em relação ao gênero. Tá? Na letra C. Pode ficar ainda pior quando os nossos velhos não contam uma rede de proteção. O termo em destaque não estabelece concordância de gênero, não tem como, é uma conjunção temporal. Mas pode variar conforme o número. Não pode variar porque conjunção é invariável. Então, justificativa errada também. Levando em conta que o perfil da população brasileira mudará drasticamente nos próximos anos. O termo destacado não estabelece concordância de gênero ou número. Certo. Por que está certo? Porque ele está dizendo que não estabelece. Isso é um fato, porque drasticamente é um advérbio aí, né?
Então não tem como estabelecer concordância de gênero ou de número aí. Então o gabarito correto aí é a letra B. A última opção, ouvir do médico que só estará liberado para suas atividades normais em 3 meses. O termo destacado estabelece concordância com a palavra médico. Não, estará liberado, ele está formando ali a locução verbal ali, não estabelece qualquer concordância com o substantivo médico. Então a opção certa aí, a justificativa correta em relação aos termos destacados é a letra D. Questão 10. Referente ao termo destacado em as famílias que se têm idosos acamados enfrentam desafios ainda maiores. É correto afirmar que se trata de: letra A, uma conjunção coordenativa que introduz uma explicação. Não, porque termo explicativo é precedido de vírgula, não é isso? Precedido de vírgula ou entre vírgulas. E para ser uma conjunção coordenativa, a oração teria que ser aí, ele teria que estar introduzindo uma oração coordenada, o que não é o caso, tá? Lembrando que o que, ele tem várias funções, ele pode ser conjunção, ele pode ser pronome, tá? Ele pode ser partícula expletiva. Letra B, um pronome relativo com função de adjunto adnominal, tá? Letra C, uma conjunção que interliga sujeito e verbo sujeito e verbo. Não tem como, porque as famílias não têm sujeito nesse trecho, então não tem como interligar sujeito com verbo. Uma preposição que introduz um complemento nominal. Não, sem chance, tá? O que não tem função prepositiva, muito menos para introduzir um complemento nominal que não é o caso ali, que não tem uma palavra ali que exige a presença de uma preposição com termo nominal. E letra E, um pronome relativo com função de sujeito. Lembrando que o pronome relativo, ele sempre vai se referir ao termo que o antecede. Logo, ele vai assumir a função sintática desse termo substantivo. As famílias têm idosos. Quem tem? As famílias. As famílias são sujeitos, sujeito, na verdade, da oração, do verbo ter aí, que segue o período. Logo, se as famílias representam o sujeito da oração, o que está se referindo a esse termo também vai assumir essa função sintática. Então, o gabarito correto aí, pronome relativo com função de sujeito. Bem, eu gravei um vídeo com as primeiras 10 questões, eu vou fracionar esse vídeo, vou dividir esse vídeo em 2 partes e vou começar uma gravação agora a partir da 11ª questão. Então, eu vou encerrar aí essas primeiras 10 questões, apenas uma questão ligada ao sentido e à proposta do texto, as outras foram puramente gramaticais. As questões de acentuação gráfica, divisão silábica e também fonética e fonologia envolvendo ditongo, hiato, dígrafo, enfim, são questões muito fortes, são conteúdos que são bastante cobrados, são reincidentes em provas da OACP. Bem como conjunção, valor semântico de conjunção, que também é um conteúdo bastante cobrado. Então vamos ver aí como é que serão cobradas as próximas questões aí até o número 20. Eu vou encerrar o vídeo por aqui e daqui a pouco eu volto com o restante das questões resolvidas.